Sejam bem-vindos a mais um estudo em nosso canal. Eu sou André Bernardo. Quero agradecer pela sua atenção, que o estudo a ser apresentado seja de grande valor para a sua vida. Peço também a sua ajuda para o crescimento dessa obra. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para impulsionar a divulgação dessa obra. No campo de descrição deste vídeo, deixamos o link para você baixar inteiramente de graça a apresentação em PowerPoint desta aula. Então vamos começar. Subsídio de aula da lição número 11 do terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, com o título A Sutileza das mídias sociais. A síntese 1 nos diz o seguinte: o universo online cria uma falsa realidade e, se o crente não vigiar, acabará trocando o ambiente real pelo virtual. Estudaremos sobre os seguintes pontos. Primeiro ponto, a realidade dos cristãos na era digital. Segundo ponto, ser igreja no mundo virtual. Terceiro ponto, os pecados virtuais. E quarto ponto, a seara no mundo virtual. A leitura base do subsídio de hoje encontra-se em Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao 3 e o versículo 16 e 17. Nos acompanhe na leitura desse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. A síntese 2 nos diz assim: é preciso cuidado com a desumanização no ambiente virtual, bem como o mundanismo por trás de certas mídias sociais, protegendo a alma contra o pecado da sensualidade e do narcisismo. Significado literário: mídias sociais. De fato, são ferramentas ou sistemas online que possibilitam a interação por meio de compartilhamento. São um grupo de aplicações para a internet construídas com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos, usando a plataforma da internet para o seu funcionamento, e que permitem a criação e troca de conteúdos gerados pelo usuário. Ponto de atenção: este estudo visa trazer um resumo mostrando, conforme o tema proposto, as sutilezas ao fazermos uso das mídias sociais. Sendo usado para o bem, será de grande auxílio para a interação e propagação do Evangelho. Se for usado de forma irresponsável, causará erros quanto aos princípios bíblicos, exposições inadequadas, imergindo em um abismo profundo de pecado. Primeiro ponto, a realidade dos cristãos na era virtual. As mídias sociais como instrumentos são neutras, contudo, o seu uso não é. Os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer o uso dessas mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e blogs. Todo cristão é moralmente responsável pelo que faz. Portanto, deve buscar nas Escrituras os princípios que norteiam o seu posicionamento ao navegar pela internet e dentro das mídias sociais. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes.
e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. As gerações passadas contribuíram para a evolução das tecnologias que temos hoje. Por exemplo, a escrita. As primeiras formas de escrita foram desenhos pintados nas rochas, retratando algo importante que não poderia ser esquecido. Depois a escrita tomou a forma em letras, sendo esculpidas em pedras. E com os avanços, as escritas passaram a ser gravadas em peles de animais. Depois foi desenvolvida uma fibra a partir das plantas para a sua gravação. Então cada povo começou a adquirir a sua própria escrita, transformando em idiomas. Para a interação das pessoas, surgiram as cartas. Depois surgiu os telégrafos usando linhas de transmissão. Daí surgiu as ondas sonoras, não sendo mais necessário o uso de fios de transmissão. Chegando então à era tecnológica, com o compartilhamento de informação através de dados digitais, usando a plataforma internet, sendo uma realidade mundial. Neste ponto, a memorização já não é tão valorizada, pois a qualquer momento, a qualquer hora, você tem múltiplas plataformas de informação, te possibilitando efetuar consultas sobre praticamente tudo o que desejar. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente em nossas vidas. Você não deixará de ser um cristão ou uma testemunha de Jesus por causa das interações serem por meio das mídias sociais, mas devemos usá-las para ainda mais expandirmos o reino de Deus, pois podem ter pessoas em outros países sedentas pela palavra e por causa às vezes de um governo repressivo não têm a liberdade de cultuar. Através das redes sociais, uma mensagem mesmo que curta pode alcançar uma alma onde ela estiver. Leamos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas em todo lugar e até no mundo virtual. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que as separavam. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, destaca isso. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. A expansão do Evangelho conseguiu atravessar fronteiras por causa das cartas, que eram usadas como ferramenta de interação com os irmãos em terras distantes. A sinopse 1 nos diz o seguinte: o universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. Segundo ponto, ser igreja no mundo virtual. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 nos diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A igreja de Cristo é viva porque é formada de pessoas unidas pela mesma fé. As mídias sociais nunca substituirão essa comunhão. O povo foi cheio do Espírito Santo quando estiveram reunidos. Deus instituiu a igreja, portanto, é sagrada, não pode ser substituída pelo mundo virtual. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Como falamos no início, as mídias sociais são ferramentas de muito valor, mas como forma de igreja não é satisfatório, porque não existe, não é real. É como uma pessoa estar sozinha no mundo sem nenhuma referência à sua origem. A pessoa se sente incompleta. Exemplo disso, uma criança adotada na sua infância
Quando cresce, mesmo recebendo todo o amor, carinho e atenção dos pais adotivos, sente a necessidade de saber de onde veio, quem foi seus pais, pois se sentem incompletas. Portanto, ser igreja no mundo virtual não funciona. Você se sentirá incompleto. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos diz: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Paulo destaca a necessidade de um ajudar ao outro, orientar, corrigir através da comunhão, coisa que no mundo virtual não é capaz de promover de forma eficaz. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não cheia de espetáculos, fazendo o jogo de Satanás. Lucas capítulo 4, versículo 9 a 12 nos diz: levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. O desejo de muitos pregadores, de youtubers cristãos, é de estar em evidência, não importando a quem vão seguir, apoiar ou tomar partido, sendo uma verdadeira vergonha para o evangelho. Essas pessoas agem como verdadeiros mendigos virtuais, desonram a cruz de Cristo, desejando a glória do mundo. Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10 nos diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quando desejamos a glória do mundo, estamos nos prostrando diante de Satanás e o adorando. Repreenda esse mal de sua vida. A glória deve ser somente ao Senhor teu Deus. A sinopse 2 nos diz assim: o desejo dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Terceiro ponto: os pecados virtuais. Todos nós devemos fazer uma autocrítica sobre o que é santo e profano em todo o nosso viver e principalmente nas mídias sociais. Mas infelizmente não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos utilizam de forma pecaminosa. Estamos vivendo a era do narcisismo, o culto à imagem. Na era grega, as artes retratavam a imagem do homem como sendo o ser mais importante. E hoje o culto à imagem tem sido relevante na vida de muitas pessoas e cristãos que têm se afastado dos princípios bíblicos. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio, tornando a sensualidade e o narcisismo um caminho para alcançar este objetivo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. A necessidade de postar sua imagem diariamente tem deixado as pessoas reféns de si mesmas, gerando transtornos psíquicos de identidade. Em muitos casos não conseguem se aceitar por causa da sua imagem, e em outros cultuam a sua imagem ao extremo, buscando a todo custo a perfeição daquilo que já é perfeito. Diante desta situação, percebemos que a pessoa foi tragada pela cultura do eu, resultado da utilização errada das mídias sociais. Veja o resultado dessa obsessão. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Se for um cristão, o único caminho para a redenção é o arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38 nos diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A sinopse 3 nos diz assim: a sensualidade e o narcisismo são dois pecados comuns no ambiente virtual. Quarto ponto, a seara no mundo virtual. Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. O espaço virtual deve ser mais uma grande ferramenta de interação e principalmente de propagação do evangelho. Não podemos deixar nas mãos do inimigo, de pessoas mal intencionadas, sabendo que podemos fazer o certo para o alcance de milhares de almas. Se Paulo conseguiu alcançar muitos continentes caminhando ou indo de barco e por cartas, imaginem o que podemos alcançar através da internet. Tolos são os que demonizam as mídias sociais, o espaço virtual, pois estão dando legalidade ao inimigo que tem se aproveitado disso. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. O apóstolo Tiago escreveu o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Vivenciando esta geração, não temos como ficar de fora do mundo virtual. Todos os processos, por mais simples que sejam, estão convergindo para o meio virtual, sendo uma realidade. Mas com moderação, mantendo os princípios bíblicos e levando a presença de Jesus, seremos suas testemunhas onde quer que estivermos, no mundo real e no mundo virtual, promovendo a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. A sinopse 4 nos diz assim: há nas mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e o pastoreio de vidas por meio da interação virtual. Partimos agora para as perguntas e respostas da lição. Primeira pergunta: qual o instrumento que a Igreja Apostólica usou para comunicar o Evangelho? Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Segunda pergunta: qual é a falsa impressão que o universo virtual cria? O universo virtual cria uma falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Terceira pergunta: o que a igreja da era digital precisa ser? A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Quarta pergunta: a respeito de quais pecados virtuais a lição trata? O sensualismo e o narcisismo. Quinta pergunta: o ID de Jesus inclui o espaço virtual. O que significa para você? Peço que você responda com suas palavras, deixando nos comentários. Parabéns por você ter nos acompanhado até o final. Que estas informações conquistadas te auxiliem em seu plano de estudo. Parabéns aos professores e estudantes. Eu espero você na próxima aula. Amém!